Ser corajoso. Porta-te como homem. E nós estamos então iniciando mais uma vez nosso podcast que se chama Conversas no Tabor. É uma grande alegria estar com você, é sempre muito animado, a gente está junto, a gente tem sempre traz muitas coisas que nos enriquecem nessas conversas, a partilha entre os irmãos. E lembrando, que você também é participante aqui do nosso podcast. Lembre que se você tiver sugestões de temas, se você quiser dar sua opinião ou o que você gostaria que fosse esclarecido mais sobre o podcast que nós vamos falar agora, você sempre pode entrar no Instagram do Movimento da Transfiguração, Movimento da Transfiguração, tudo junto, lá no Instagram, e entre e conversa conosco e partilha, que vai ser sempre uma alegria. Então, seja muito bem-vindo você, e nós temos os nossos outros convidados, que agora eu quero que vocês já conhecem, mas a gente vai se apresentar. Eu me chamo Marjorie. Eu sou o César Augusto. Eu sou a Larissa. Eu sou a Tatiana. Eu sou o Vinícius. Olá, eu sou o Thiago. Oi, eu sou o Everton. E eu sou o Felipe. E nós estamos então juntos, mais uma vez, e queremos hoje, nós temos um tema muito especial. Nós no podcast passado falamos sobre feminilidade, e essa vez nós vamos falar sobre masculinidade, né? São assuntos assim tão difíceis e tão desafiantes para os tempos que nós vivemos, né? Nesses tempos cheios de ideologias que nos confundem, a gente fica às vezes sem referência, sem saber nem mesmo direito o que pensar. E como sempre, nós vamos pedir ao César que nos dê uma visão geral, que nos fale um pouco sobre esse tema. César. Então vamos lá. Nós estamos aqui, pelo menos masculinidade é um nome que eu consigo dizer sem grandes dificuldades, né? Feminilidade eu já tenho uma certa dificuldade de dizer. A primeira coisa nós voltamos sempre para o livro do Gênesis, né? No princípio Deus criou homem e mulher e criou a sua imagem e semelhança. Então nós somos imagem e semelhança divina, e quando Deus quis criar, revelar a sua identidade, porque no homem e na mulher, Deus revela a sua identidade, quem Ele é. Ele fez isso fazendo, né, criando o homem e a mulher. Então, se nós desvirtuarmos a imagem da mulher e do homem, Deus fica inacessível a nós. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente pensa só que é uma questão cultural, que é uma questão só que a gente vai ficar, vamos dizer, desfigurado. Tudo isso acontece. Se a gente desfigurar o homem e a mulher, a gente não se realiza como pessoa, a nossa cultura se deforma, não existe um crescimento, existem milhões de deformidades. Mas a gente tem que voltar para a deformidade primeira. Deus se torna inacessível ao ser humano. Quando você não tem um homem definidamente, uma mulher definidamente, vai ser muito difícil. Para uma criança que nasce nesse ambiente, ele poder acessar a Deus. Porque Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então ele imprimiu. Então tem quem é Deus e ele imprime para que o homem se reconheça e reconheça quem é Deus, homem e mulher. Ao desfazer isso, às vezes eu não gosto muito vamos dizer assim, de algumas definições que às vezes são meio catastróficas, mas tem coisas que são verdades fundamentais. É uma coisa altamente diabólica, que fecha o nosso caminho de acessar a Deus. Por isso que isso é de uma gravidade fora do comum. E às vezes eu digo até, não é o Deus cristão, que é a plenitude da revelação de quem é Deus. Mas quando você desfigura homem e mulher, até aquela adoração básica de alguém que não é cristão, mas reconhece Deus como Criador, aquele relacionamento fundamental entre criatura e Criador, mesmo que ele não conheça Jesus Cristo, que é a plenitude da revelação de quem é Deus, pelo menos ele conhece os fundamentos de quem é Deus. Ele se torna um adorador a Deus, mesmo que com limites. Então, na história, primeiro quis desfigurar quem era a igreja, porque a igreja revela quem é Jesus. Depois começou a desfigurar quem é Jesus. E passaram mais alguns séculos, agora se desfaz quem é o ser humano. Então é um processo e cada vez mais a igreja, Jesus,
e o ser humano são meios que cada pessoa pode ter de contato com Deus. Então digo tudo isso porque a gente entender qual é a importância da masculinidade e da feminilidade. Não é só uma questão de forma, não é só uma questão de cultura ou contracultura. Está em jogo a possibilidade humana de conhecer a Deus nas coisas mais básicas. Nós estamos em risco da próxima geração estar completamente inacessível chegar a Deus. Nós perdemos o que é bom, perdemos o que é belo, perdemos o que é verdadeiro, já culturalmente já está perdido. Já é uma busca pessoal e individual, porque a sociedade já perdeu. E essa geração está perdendo uma coisa mais básica, homem e mulher, a distinção entre uma coisa e outra. Então eu digo isso para que a gente tenha uma noção do tamanho. Não é simplesmente a gente estar discutindo aqui que homem é assim, mulher é assim, porque culturalmente sempre foi assim. É uma ideologia que quer destruir a identidade masculina e feminina. E toda ideologia, no fundo, ela é diabólica. E o projeto do demônio não é nunca desfazer homem e mulher, não é simplesmente acabar com a família, não é que se tenha guerra. O projeto do demônio é que o homem não consiga chegar a Deus. O resto é meio. Então, ao a gente se dedicar a ver a questão da masculinidade, nós vamos ver a importância que isso tem, que o ser humano tenha claro o que é um homem, né? E o que ele difere de uma mulher, biologicamente, psicologicamente, espiritualmente. E queria também fazer uma pequena reflexão do que é uma ideologia. Uma ideologia é tudo aquilo que nega a realidade e tenta construir um discurso a partir de ideias. Certo? Então, negar a realidade que o homem é o homem e a mulher é a mulher. E a partir daí você tem um monte de discurso. E é interessante que os discursos podem até ter muita coisa bonita, correta. Por isso que é difícil combater uma ideologia, porque na ideologia tem muitas verdades, mas tem como base uma mentira fundamental. Então, aí tem uma pesquisa que tantas mulheres são mortas. É tudo verdade. Mas isso é baseado a partir de uma base que é mentirosa. Que homem e mulher, mulher. Então, mesmo que você diga verdades, se eu chego e diga assim, olha, aqui tem um elefante na minha frente, e eu digo que o elefante é uma cadeira, aí eu vou dizer que a cadeira ela é de ferro, e ela tem um estofado. Eu posso dizer 15 mil verdades sobre a cadeira. Mas por ela estar baseada num fato mentiroso, as 15 mil verdades são mentiras. E essa é a dificuldade que a gente tem. Por isso que ela diz, não, mas as mulheres sofreram muito. Os homens... Tudo isso são verdades baseadas em uma mentira. E às vezes nós, vamos dizer, repetimos ingenuamente uma verdade que vai corroborar, que vai fortalecer a mentira. Esse é o grande problema. E é isso que a ideologia trabalha em todo mundo. Ele sempre vai mostrar uma verdade que vai fazer concordar com uma mentira. Essa é a potência de uma ideologia. Então, a ideologia de gênero, que não deixa a separação entre homem e mulher, é algo mais grave, mais forte, mais diabólico do que a gente supõe e imaginar. E claro, isso aqui é um fundamento para a gente passar para as coisas práticas a partir disso. Ô César, posso dizer uma coisa? Nossa Senhora, gente, estou apavorada aqui. Essa coisa, como você falou, né? O plano do inimigo é separar o homem de Deus. Sempre vai ser esse o plano. Sempre vai ser esse. Os meios, ele está topando tudo. Ele vai criando, né? Vai criando meios em todas as frentes. Ele vai tentando, não deu aqui, ele vai criar outra inimaginável. Então, eu acho que o homem, como ele é um marionete, muitas vezes na mão do inimigo, eu sou uma também, né? E essa coisa da ideologia de gênero impede a pessoa na sua visão de Deus, no seu contato com Deus, na sua capacidade de adorar a Deus, né? Porque vai ser tudo baseado na mentira. Então, assim, acho que nunca tinha entendido como uma coisa tão grave, né? Tão séria. A Tati, no outro podcast que a gente ouviu há alguns dias aí, né? Sobre feminilidade, disse uma frase bacana que é: quão libertador é você assumir aquilo que Deus escolheu para que você seja, né? E de fato é aquilo que você disse, né? A ideologia faz o contrário disso.
Ela faz você pensar em assumir algo diferente e aí impossibilita o contato com Deus, né? Libertar para quê? Com o libertador é para quê? Libertador para encontrar a Deus, porque ele te criou para aquilo e para encontrá-lo. Se você não segue aquele caminho de tentar buscar o encontro com aquilo que ele desejou que você seja, você aprisiona, se aprisiona num lugar que é difícil sair às vezes, né? E acaba, por fim, não encontrando ele. É pesado. Acho que vem uma dúvida, assim, agora falando isso. A mulher, ela parece que tem algo que é a ideologia mesmo, é o plano que vem contra o feminino. Mas do homem, a sensação, pelo menos agora, está um pouco diferente, mas alguns anos atrás, a sensação parece que o homem parou de adorar a Deus ou de servir e ele virou um animal. E aí hoje sim existe muita ideologia dentro da masculinidade, mas a sensação que eu vinha refletindo a questão dos nossos pais, que assim, a maioria dos jovens não tem pai, aí é criado por uma mulher e aí não tem uma figura masculina. Aí disso você gera também homens mais fracos porque não tem uma figura masculina dentro de casa para mostrar como que é ser masculino. E aí, assim, a geração só vai decaindo, né? Porque aí hoje tá pior e agora, além disso, parece que, além disso, tem a questão da ideologia também do homem, que, não, se você quiser, você pode. Tanto que num tempo podcast, estava tendo um podcast que eu vi esses dias atrás, que eram mulheres famosas aí, e ela estava falando de alguns homens também que são artistas, né? Nossa, você viu que maravilha? Os homens usando batom, maquiagem, cropped, aquela coisa tipo... E assim, elas louvando isso como se algo maravilhoso. Então agora, não sei, pelo menos na minha visão, parece que antigamente não era tanto uma ideologia contra a masculinidade, era mais uma questão de que o homem deixou de adorar e servir a Deus, virou meio que um bicho e seguiu sua... né? Abandona a família, segue uma vida de... meio animal, e agora juntou com isso, né? Você tem os dois agora no mundo. Você tem o homem que ainda abandona e se comporta como um animal, e a pessoa que ele às vezes até tem um filho, quando não é pai de pet, né? Ainda tem um filho, mas ele cuida do filho como, não, você pode tudo. E aí a dúvida como fica agora nossa masculinidade. A questão é a mesma questão quando a gente viu a feminilidade. Eu disse que existia sempre degraus, certo? Como a mulher sensual é uma mulher que é centrada no corpo dela, mas ainda é a identidade dela. É uma identidade reduzida, é uma identidade ferida, mas ainda ela é uma mulher. Ela quer se relacionar com um homem, por isso que ela se veste daquela forma, ela quer atrair um homem, usa os meios mais baixos para isto acontecer. Se a gente imaginasse há 50 anos atrás, essa seria a grande crítica. Mas não é. A mulher hoje, até deixar de ser sensual, ser corporal, ser instintiva, feminina, ela está sendo cortada. No homem, do mesmo jeito. Existe o homem, aquele ser espiritual que se identifica, tendo um corpo masculino, mas ele tem uma alma e ele é capaz de gerenciar todas as potências masculinas que existem dentro dele, porque, acima de tudo, ele é a imagem e semelhança divina. Então, há 30, 40 anos atrás, quando você começa a dizer, 50 anos atrás, ou sempre que foi, quando o homem desobedece os mandamentos, ele começa a ficar muito corporal. Ele começa a ficar muito instintivo. Então, é uma masculinidade envolvida única. A mulher sensualista que se encontra com um homem que quer usufruir da mulher. Mas quando nós pensávamos que isso era o ruim, já piorou bastante. Então, o que a ideologia de gênero e o feminismo quer fazer é que o homem não se identifique com a sua corporeidade masculina. Ele deixa até de ser esse homem que quer ter um monte de mulher, quer ter sexo, transar com um monte de mulher, que essa dimensão de corporeidade. Não, agora ele tem que ser um ser que nem isso pode. Como na mulher, aquela questão tão desfigurada. Quem acompanha mais a juventude de perto, e principalmente em alguns ambientes, faculdades especialmente, não é a mulher sensualista que domina, é a mulher que não tem mais cara de mulher, e hoje não é mais aquele homem com a masculinidade só instintiva, que quer ter uma mulher para ter prazer com ele. Não. Esse também já está sendo cortado. É um degrau abaixo. É um homem que não
que não tem contato com o seu próprio instinto masculino. É um homem que não tem forma masculina, que não tem força, que não tem vigor, que não tem nem esse desejo de se aproximar das mulheres. O que você está vendo nos jovens hoje, os rapazes, às vezes eu brinco, às vezes com a menina, às vezes quando as meninas chegam, né, se vestem tão bonitas, eu digo, você veio no metrô? Um dia eu perguntei, os rapazes não ficam paquerando com você, não? Aí a menina disse, não. Meu Deus, que coisa maluca, a que ponto nós chegamos? A que ponto? Até aquilo que poderia ser até um defeito masculino quando feito em excesso, que talvez na minha geração a gente foi alimentado a ter esse excesso, hoje nem isso tem mais. É um homem completamente sem instintividade. Hoje, para você criar um menino, você tem que fazer ele entrar em contato com os instintos dele. Os instintos de força, de coragem, de raiva. O instinto de atração sexual. Tudo isso que hoje as crianças vão ser cortadas nisso. Né? Eles não podem. Se você vai em qualquer país como a Suécia, tudo, se um rapaz na rua paquerar com a mulher, ele vai preso. Ele vai preso. Então, vamos dizer assim, estamos descendo ao último degrau. As mulheres não são belas, nem agradáveis, nem atrativas, e os homens nem são fortes, nem tomam iniciativa mais em relação às mulheres. Né? É um vácuo completo que a humanidade cai. Eles que querem ser agradáveis, atrativos, e quando não quer namorar a si próprio, né? Porque constrói uma figura, uma vaidade, metrosexual, que fala, né? Quem frequenta a academia sabe como que é. Eu fico até com vergonha, às vezes, de ir pra academia, porque eu vejo as coisas que eu fico... eu quero só perder a barriguinha. Eles querem arrumar... Não, e tem uma coisa. A vaidade no mundo feminino, ele precisa ter um equilíbrio. Mas a vaidade no mundo masculino é a destruição da alma masculina. Certo? Quando ele se centra nisso... Entre aparecer. Ele quer se tornar uma mulher. Muito contrário, né? Ele quer se tornar alguém atrativo. E chega ao ponto, até homens que são héteros, né? Até que hoje é um nome completo dizer isso, né? Tem até umas piadas em relação a isso. Né? Tem essas coisas aí que tem na vida. Você olha e diz assim, mas ele está com costumes femininos. Ele vai estar querendo que a mulher chegue nele. É uma coisa assim que você olha e diz, meu Deus, o que é isso? Que coisa, a que ponto nós chegamos? A mulher está deixando de ser alguém. Tem a bela, tem a sensual e tem aquela que nem é coisa nem outra. Criado um ser andrógeno, como uma anomalia, e também no mundo masculino. Para a mulher que busca um homem, né? Esses dias eu vi um vídeo, a mulher ela foi para cima foi para cima não, né? Tipo, foi paquerar o rapaz e ele assim, você vê que ele é academia, todo fortão. E aí ela chegou assim, começou a falar, nossa, gostei de você, você é bonito. Ele só olhou assim, todo forte assim, eu sou gay. Aí tipo, ela olhou assim, a mulher já não consegue mais saber quem que é hétero e quem que é gay. Falta de virilidade hoje em dia, né? Acho que falta muito isso. Queria voltar num gancho até que o Vinícius comentou, da questão da falta de referência que hoje o jovem tem, da figura masculina, né? Eu uso até me uso como exemplo. Meus pais são separados, isso desde a minha juventude, e por um momento eu confesso que eu sofri com isso, com a questão de não ter um outro homem em casa a quem eu me espelhe. Eu sou o irmão mais velho, tenho outros irmãos, então eu ainda não sofri tanto. Mas, em um determinado momento, eu confesso que eu me perdi nessa questão de referencial. E quando eu não tinha alguém que me referenciasse. E aí, dou até graças a Deus que eu não peguei essa década de hoje. Meus problemas enfrentados foram outros. Caí mais na questão da outro tipo de masculinidade que até é difícil encontrar hoje, né? Aquela questão agressiva. E cometi erros por esse lado. Realmente por falta de um referencial masculino. Que eu acho que é o que falta na juventude. Eu vejo, por exemplo, amigos meus que se admiravam, sei lá, com atores famosos, cantores, e até mesmo entre esses não tem referência. E quando a gente acha que encontra, a pessoa vai e morre de overdose, se perde nas drogas, aqui e ali, e aí bagunça mais ainda essa questão de ter alguém para se espelhar.
E aí foi até realmente um dia eu encontrar um grande significado, né? O que é ser homem? Tem coisa na vida que é tão difícil simplificar, né? E um dia eu ouvi essa explicação, já nem me recordo aonde, que o que é ser homem? É realmente ser a imagem da pessoa mais máscula que já passou nessa vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que, de fato, não só é um exemplo e modelo de masculinidade, de pessoa, mas de fato, aquele que nos ordena, né? Que coloca de volta no lugar aquilo que a gente se perdeu no caminho, né? E aí, nessa questão de falta da masculinidade, virilidade, relembro, né, até as últimas palavras, né, do rei Davi para o seu filho Salomão, né? Ser homem, ser forte, estovir. Pilatos mesmo disse, né? Et homo, eis o homem, né? Exatamente. Eu ia perguntar até para o César, a gente falou muito sobre ausência de pais e tudo mais, né? E diz que esse caminho caminho maligno começa pela desestruturação da família, né? A gente percebe muitas famílias bagunçadas e os pais, quando não somem, não querem saber, enfim. E cada vez mais perto da gente aparecem pessoas assim, né? Como isso é significativo para a perca da masculinidade no rapaz lá que está longe do pai, né? Que alguém, como você teve ainda relação com seu pai, né, Tiago? Então, por mais que não estivesse na mesma casa o tempo todo, mas teve a sua relação com ele o tempo todo. O Felipe já não, né? Teve uma relação do mesmo, assim, parecida, mas sim, não tive distante, quase. né? Vou falar que não tive contato. Durante 2 anos eu ouvia com pouca frequência na adolescência. Mas na infância, que acho que é o principal momento, né, da nossa criação de caráter e tudo mais, se formar, não tive esse referencial. Então, na verdade, eu não sabia nem como ele era. Então, realmente foi bem difícil. Mas eu tinha um irmão mais velho, então conseguia me basear muito nele. Mas o pai é diferente, não é o irmão, né? Sim. Qual isso é significativo, assim, para perca? Será que é muito preponderante, assim? Ou... É total. Porque todos nós, em tese não, nós podemos saber bem claramente que a mulher, ela consegue ser mulher com mais facilidade que o homem consegue ser homem. O homem precisa fazer um esforço muito maior para se tornar homem. Para você fazer uma mulher não ser mulher, é preciso de um trabalho mais forte. Acho que o feminismo sempre trouxe muito isso, porque para a mulher deixar de ser mulher, os instintos dela, tudo, naturalmente, é mais difícil. Você precisa fazer um esforço muito maior. Educar uma menina a ser menina é mais fácil do que educar um menino a ser menino. Certo? É bem mais difícil. O processo masculino, ele tem uma estrutura mais exigente de se tornar um homem. Né? Por isso que na normal é muito difícil você, desde criança, você ter ouvido, quem já ouviu pai e mãe dizer, seja mulher, menina, seja mulher. Você não vai ver isso. Mas no mundo masculino não é normal. Seja homem, rapaz. Junto com o tapa. Não tá, junto com o tapa. Porque é uma coisa que não vai acontecer naturalmente. Tem mais hoje, né? Não pode. Não pode. Não deixa os meninos, né, ferir a masculinidade deles. Então, a masculinidade, ela precisa de um aporte externo muito mais forte. E não basta pai. Você tem que ter 2 aportes para virar homem. Você precisa de um aporte pessoal, a qual, quando digo pai, qualquer figura masculina referencial, pode ser tio, pode ser... Tem gente que sobrevive com sobrinho, com vizinho, com professor, com o que for. Você precisa de olhar para um homem, admirar, e o menino, ele precisa disso. Né? Ele ter esse algo para cultivar, o desejo de cultivar. Ele precisa primeiro disso. Ele precisa de um segundo momento, que é porque a sociedade ocidental ela foi se degenerando. Mas se você pega uma tribo indígena, qualquer sociedade, para o mundo masculino, há uma segunda coisa, que é um rito de iniciação ao mundo masculino. Certo? Qualquer sociedade com 14, 15 anos, o menino tem que sair de casa. Preste atenção. Ele tem que sair de casa. Ele não pode mais depender de forma nenhuma da mãe. Ele tem que ser tirado da mãe, de perto dele. Segunda coisa, ele precisa ser associado ao mundo masculino. Por exemplo, em qualquer sociedade, ele faz esse rompimento.
Ele vai viver num local onde ele vai, por exemplo, numa tribo, ele vai viver com os caçadores, só vai viver com homens. Ele não vai viver com mulheres. Certo? A experiência, a presença feminina amolece o homem até que ele não seja forte. Ele tem que fazer esse processo na adolescência, na juventude, até ele arranjar uma namorada, casar. Se um rapaz começa a namorar com... O grande problema de hoje, por exemplo, até namorar hoje, os rapazes se tornam afeminados. Porque ele vai assimilando características da mulher. Ele casa e fica meio afeminado. Porque ele não foi ainda construído como homem. A convivência feminina o desvirtua. Nem que seja a esposa dele. Porque vai fazendo... Deixa A forma me faz cozinhar, César. Isso é muito grave. Maus tratos. Eu vi em vários lugares o que a mulher faz. Ela vai tentar puxar você a ficar parecido com... Ela vai tentar destruir a sua identidade masculina. Ela vai dar voltas. É quase como um teste de prova. Eu testo você, ver se você é homem mesmo. É igual, eu ainda sou da época... Eu quero um teste para ser homem. Jovem, adolescente. Você chegar na casa da namorada e enfrentar o pai dela, que não lhe trataria bem. Teste de alguém de impacto. O cara olha, bom dia, o cara aperta a mão aqui, ó, aperta a mão aí. Bom dia. Aí o cara, já naquilo ali, o pai te olha como inimigo. Se você não tiver força suficiente, você começa a tremer, rapaz. Amolecer ali, amolece a vida inteira. Amolece a vida. Se o pai fizer isso com você e você tremeu, é porque você não se formou homem ainda. Mas hoje é assim, né? Chega o namorado, o pai vai fazer o churrasco junto com ele. Se encontrar o pai, né, César? Se encontrar Se encontrar o pai. Então a moça nem tem esse referencial também, né? Então... nem tem. Aí tem a segunda coisa. Então, ele seria inserido no grupo dos caçadores, no grupo que só tem homens, que brigam, que lutam e que fazem coisas agressivas sob controle de um homem maduro superior. Isso que é uma sociedade. Um homem precisa disso. De um homem maduro que eles olhem e dizem, ele é forte. As pessoas têm medo dele, ele impõe respeito, mas ao mesmo tempo, existiu naquela pessoa algo, ele tem um controle sobre a força dele. O que significa? Ele não usa a força de uma forma a qual oprime. Ele usa uma força, porque ele já, vamos dizer, tem uma linguagem que tem que você, vamos dizer, integrou a força em você. Quando o homem integra a força, ele sabe ser agressivo. E por ele saber ser agressivo, ele pode não ser agressivo. Porque ele sabe. Ele sabe a hora de usar a força, de impor coragem. Então, isso é que é uma segunda passagem. Então, ele precisa de pai para dar a identidade masculina. E ele precisa de um grupo masculino que liderado por homens que sejam mais maduros e que já tenham feito o processo dele, para que ele possa, vamos dizer assim, agir como homem. Só a partir disso ele poderia conviver com uma mulher. Porque senão a mulher feminiliza ele. Ele vai se tornar aquele homem fraco, lá girando ao redor da mulher, meio fraquinho, que você olha assim, é um bobo. É um bobo assim, querendo ser bom, querendo ser não sei o quê. Ele tem um monte de características que são boas, mas deformadas. Então o homem precisa ser algo como, eu gosto de dizer, usamos de uma laranja. Ele pode ser doce, se guarda o azedo dentro dele. Ele não pode ser uma fruta docinha. Então isso é o que a gente deve fazer na adolescência, na entrada da juventude. Você ser inserido num grupo onde existe homens que são verdadeiramente homens. Que sabe ser agressivo, sabe até a última das coisas que é da própria da masculinidade. Sabe ser doce e amável. Que é a última, vamos dizer, é o arremate final da alma masculina. Porque se um homem tentar ser doce e amável com 16, 17 anos, ele é um desastre. Essa é a última coisa. Por isso que normalmente, no mundo normal, qual é a pessoa mais amável da vida de todo mundo? No mundo normal, deveria ser o avô.
É aquele que já é plenamente homem. E ele é ao ponto de ter... Ele chega ao ponto de ser um homem doce, que é uma característica, vamos dizer assim, de acabamento. Né? É como se você tentar fazer um homem doce, é a mesma coisa de você tentar pintar uma parede que nem foi rebocada. Ele precisa fazer parede, ele precisa rebocar, ele precisa emassar, só depois a pintura fica bonito. Que vai dar essa característica boa do homem, que ele tem força, agressividade, mas ele é amável, a qual todo mundo respeita, mas ao mesmo tempo ele não é autoritário, não é grosseiro, mas ele se impõe. Essa é a característica da masculinidade. Então precisa dessas duas coisas. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que esse é um podcast que vai ter que ter outro. Porque eu acho que são muitas coisas a serem faladas. Porque acho que se eu particularmente... Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre admirei muito os homens. Sempre gostei muito de ser amiga dos homens. Talvez as minhas amizades na adolescência e na juventude, a maioria eram homens. Eu sempre confiei muito nos homens e achava que era mais fácil. E eu acho que nós, realmente, mulheres, sabemos disso, que às vezes nem todas as mulheres conseguem ser amigas de verdade e os homens geralmente são amigos. Por isso que muitas vezes os homens se juntam, né? Mas, enfim, isso é outro tema já. Mas o que eu queria, assim, falar é porque... Tem que ser mais verdadeiro, companheiro e honesto? Não tem, né? Por exemplo, o César falou aí, eu queria muito que ele falasse um pouco sobre a palavra agressividade, porque no mundo de hoje, você escuta isso dói para alguns, agressividade, desenvolver agressividade, para nós mulheres é um pouco assim, aflitivo, porque inclusive muitos homens viram seus pais sendo uma caricatura de agressividade, que muitas vezes eu já vi você falando, César, porque o homem, às vezes, ele usa a agressividade para dentro de casa e não para fora, como ele foi criado. Então, muitos homens viram a agressividade dos seus pais dentro de casa e, por isso, escolheram ser mulher. Procuraram o homossexualismo, tudo exatamente, muitas vezes, pela agressividade dos pais. Aí tem o outro lado do homem, que a maioria de hoje não teve essa referência, né? Porque mesmo que tenha tido referência de um homem, às vezes não foi desse homem acabado, como você colocou, que foi construído desde o tijolo, o cimento, o reboco, a massa depois, que é a pintura, que é essa docilidade, tudo. Então, são temas muito profundos, muito extensos, né? Nem profundos, extensos, né? A gente conversar sobre isso. Mas, inicialmente, eu queria te perguntar sobre a palavra agressividade, pedir que você explicasse com mais detalhes para a gente. É próprio da alma masculina a agressividade, a força. Ele precisa expressar isso, certo? O homem sem força, sem poder de agressividade, sem poder de, vamos dizer, de exercer a força, da coragem, ele não é um homem plenamente. Só que, como toda característica, ela precisa ser lapidada. Por exemplo, existe um diamante, mas quando você tira um diamante, ele é uma, vamos dizer assim, é uma pepita cheia de coisas ao redor, que é, como dizer assim, sujeira, e por isso você vai precisar lapidar. Então o menino, ele tem o grande problema hoje, o que é que principalmente as mães fazem, os colégios fazem, tendem a tirar da criança, do menino, tudo que é agressivo, e não pode. Agora a pessoa diz assim, meu filho, quando se quiserem bater em você, corra. Não, você não vai dizer isso nunca para um menino, de forma nenhuma. Isso não é próprio para um homem. Não, meu filho, você vai dizer, por que você vai dizer sempre para uma criança? Meu filho, você nunca vai puxar uma briga. Você nunca vai, vamos dizer assim, ser o agressor. Mas a agressividade é necessária para o menino. Ele precisa saber lutar, ele precisa saber se defender. Mas mais do que isso, ele precisa defender os que estão ao redor. Defender os mais frágeis. Então a força foi feita para isso. Ele vai desenvolver desde criança aquela capacidade de lutar, de defender, de proteger. Então a agressividade é necessária. Agora, claro, ele vai ser primeiro integrado pela uma figura positiva que exerceu a paternidade, que é alguém que é forte, que se acontecer alguma coisa, você imagine, se eu estou
A gente vai lá para um retiro, aparece lá um animal que vai correr risco para nós. Você é normal? Você vai ver o que é um homem adulto, forte, sob o controle da razão, toma atitudes para defender aquilo ali. E você vê a força, a coragem, a racionalidade, como é feita aquela força, como aquilo ali para defender, não ter medo de usar agressividade. A agressividade está ali dentro de você como vamos dizer assim, como algo que está ali, se for necessário, se usa. É uma ferramenta que está dentro de você. O homem sem a força da agressividade, ele não é homem. Ele é qualquer outra coisa, mas ele não é homem. Agora, ele pode tanto usar essa agressividade para se tornar um tirano para os mais fracos, é o que é, bater na mulher, bater nos filhos, aquela coisa. Por exemplo, eu fui criado num mundo que para mim é muito claro, por exemplo, na minha casa, só que a gente apanhar, mas só apanhar não, mãe, papai jamais. Porque, às vezes até vejo, porque a voz masculina é forte demais. Principalmente se você tem um homem realmente em casa. Se é um pai de verdade, automaticamente não é necessário isso. Se você é homem suficiente, dificilmente é capaz de seu filho ficar lá provocando a mãe, né? Porque está ali o dia todo, aquela coisa, né? Mas vai apanhar uma hora, né? É mesmo, sabe? Não importa, ele vai testando. Mas para a criança, normal, se ele tem um pai que é pai, aquilo ele dá, mas você chegou e ele sabe que é diferente. Então, isso é uma coisa. Então, a agressividade, e depois você vai ter que usar a agressividade da forma correta. Da forma moralmente correta. E que vai fazer na adolescência, onde você vai se tornar. Tem 3 caminhos. Ou você se torna um delinquente, ou ele vai ser aquele que fica uma alma afeminada. E tem aquele que tem agressividade, sabe que tem. E ele vai ter que aprender a usar a agressividade física, a agressividade de imposição de presença da forma correta. Eu andar com a minha esposa, eu tenho que ter uma imposição que faz com que os outros temam. Determinadas posturas, atitudes, que os outros notam. E a gente sabe isso no mundo masculino. Quem é forte. A quem você vai, como é que chama? Expor a quem não expor. Há uma comunicação. Quando o homem tem a agressividade dominada dentro de si, outro homem olha para ele e diz: eu não vou fazer hora com a mulher dele. Eu não vou se aproximar dos filhos dele. Que é uma agressividade de imposição, evita 99% dos conflitos. As pessoas já dizem: não. Fulano chegou. Não. O marido dela chegou. O pai daquele. Sabe? Todo mundo tem aquilo. Então, isso é a agressividade que precisa ser controlada, administrada. Jamais morta e jamais solta. Tem que estar sob um controle. Seria esse o caminho. Só uma pontuação sobre o que o César disse. Eu percebo isso, essa questão da imposição. Depois que não é que eu ligue menos para a minha aparência, mas depois que eu comecei a cortar o cabelo bem baixinho, deixar a barba maior, tal. Antes eu raspava a barba, ficava com a cara de garoto. Eu não tinha tanta presença assim, ou até mesmo demonstração de respeito assim para minha pessoa. Eu era considerado um menino, né? E depois que eu tenho essa aparência de mais velho, de mais maduro, né? Porque do jeito ainda não tenho que mudar um pouquinho ainda, mas essa aparência ela já impõe uma certa presença, como você disse. Então eu percebi nos ambientes onde a gente está, seja no transporte público, no trabalho, na igreja em si mesmo. Então tem essa aparência, ela conta bastante mesmo. Andar com cara de bravo por aí, né? Você falou sobre a agressividade, César. Continua ainda perguntando, né? A agressividade do homem, ela foi dada por Deus para que ele defenda a família, não é isso? Defenda a família, defenda a fé, defenda a sua pátria, defende tudo que é nobre e verdadeiro. Foi para isso que a agressividade do homem existe, não pode eliminar isso, certo? É essa agressividade que faz com que uma casa pegando fogo, o bombeiro entre naquela casa para salvar a criança que está dentro. É uma agressividade isso. Você vai perante o desafio, você é lançado aí para frente. Então, se você... Eu fico imaginando que com uma próxima geração vai ser difícil ter bombeiros.
Qualquer outra profissão também, porque a pessoa não. Qualquer outra profissão também, porque a pessoa não tem vontade, não tem. Não, mas força tem pra profissões que exigem Exigem agressividade. mais, claro. Agressividade pura. Olha, o que faz você entrar numa casa pegando fogo é agressividade. Você é agressivo. Só que você foi treinado a usar agressividade no momento certo, do jeito certo, para salvar as pessoas. Mas é agressividade. Então, por isso que é algo belo, bom. Sem isso, a sociedade fica em risco. A sociedade, homens que não sabem usar a sua, vamos dizer, a sua agressividade, ela está em risco. Vai estar em risco na sua dimensão de segurança por causa da polícia, na dimensão dos bombeiros, na dimensão das famílias, de proteger a esposa e filhos. Vai estar em risco em tudo. Vai ter o país vai estar em risco de ser invadido, porque não tem homens não precisa nem que a guerra exista. Mas vai ser homens que impõem um determinado limite, que vai dizer assim, o outro país, eu também não vou querer invadir aquilo ali. Voltando então um pouco os assuntos que a gente falou antes, a questão do homem que é muito feminino, né? Que a gente falou, o César comentou que antes, né, os rapazes paqueravam as meninas, perguntou para as meninas se quando elas estavam vindo para a escola de jovens elas não eram paqueradas e tudo mais. E aqui no podcast a gente tem 3 mulheres, mas só uma falou até agora, né? E a gente tem outras 2, que é a Larissa e a Tati. Para vocês, né? Vocês são solteiras, a gente sabe que os homens hoje em dia eles têm essa dificuldade de chegar, né? E não é nem uma questão do que a gente falou em outros episódios aqui do nosso podcast, que é introspecção, extroversão e tal. Nem sei se eu falei a palavra certa. Mas, enfim. Vocês sentem essa falta, né? Essa dificuldade, assim, vocês percebem que os homens estão moles mesmo, assim, e não chegam. Já que os melhores já estão casados, claro, né? Desculpa aí para quem, né, tá me ouvindo. Everton, quase todos. Exato, né, quase Everton? todos. Mas tem aí a questão enfim, de todos os problemas que a gente comentou aqui, né? Do homem que não faz porque não quer, porque não deseja, e do outro que faz errado, né? Faz de um jeito exagerado de repente, e aqueles outros homens todos em volta com a agressividade descontrolada, digamos assim, vão eliminar aquele elemento daquela situação. Mas digam aí, meninas. Eu acho engraçado porque a gente conversa bastante sobre isso também. Falam mal de muitos homens por aí, né? Mas a gente comenta bastante como é difícil hoje. Parece que os homens, assim, cristãos, eles não conseguem encontrar um meio termo. Parece que ou você encontra um homem, não sei se bem agressivo, mas que tende mais para as coisas do mundo, né? Ou então ele fica muito retraído, com medo de chegar em você. É algo que é até preocupante, né? Porque é isso que o César comentou, é papel do homem se impor, né? Tem essa imposição, essa questão de presença, né? De assumir mesmo a frente da situação, correr risco, isso. A gente percebe que hoje os homens parece que eles têm medo de correr risco. É algo, assim, bem grave. Só completando aí, e as mulheres às vezes estão ficando mais corajosas do que os homens. Está ficando isso muito forte, né? Mas eu vou falar, eu queria que a Paloma tivesse me pedido em casamento. Isso era a vontade minha, né? Eu acho que eu merecia. Eu acho que eu merecia. Que horror, meu Deus do céu. Mas é impressionante essa inversão, né? A mulher com empoderamento, a mulher vai assim com tudo. Ela enfrenta medo. Eu só me lembro de um amigo nosso, né? Isso é brincadeira, mas foi verdade. Na lua de mel deles, eles estavam numa casa, assim, na praia, e era uma casa que alguém emprestou para eles, e começou a haver um barulho lá fora. E ele chegava e dizia, fulana, não vou dizer o nome, porque depois ele escuta, fulana, tem alguma coisa lá fora. Ela disse, é mesmo, fulano, vai lá ver. Ela disse, vamos nós dois, vamos. Aí, quando chegou na hora da porta, ele disse, olha, vai na frente. Ele pegou assim no ombro dela, atrás, né? E disse, vai na frente, que eu tô aqui atrás para te dar segurança. E muitas vezes os homens estão assim, ele morrendo de medo. Aí ela fazendo, você bolava de rir. Porque ela ia assim, ai, não, fulano, que eu vou acabar escapando o nome. E quando foi ver lá fora, acho que era um burro, um jumento que tinha entrado na casa de praia, lá e não era nada, né? Aí ele dizia, bem que eu disse que não era nada, que tá tudo bem. Confia em mim. Vai, Tati.
Eu acho que quando a gente pensa na realidade hoje é até desesperador, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num relacionamento de homem e mulher, é natural que a mulher ela seja a paciente da relação, aquela que espera, enquanto o homem seja aquele que busca. Só que hoje a gente está enfrentando uma realidade tão deturpada que trocou os papéis, né? Você tem mulheres que buscam e homens que são pacientes demais, né? Então, e assim, você não consegue ter esse encontro, né, de duas pessoas que buscam a mesma coisa e que assumam de fato o seu papel. Como a Lari falou, né, a gente conversa bastante sobre isso. É uma realidade muito complicada. Você tem dois extremos assim muito difíceis, né? Porque você não consegue encontrar. São dois extremos, né? Não tem esse meio termo, né? Exato. Um está numa ponta, outro está na outra, né? Exatamente. Você não tem um equilíbrio, né? Ora você tem uma pessoa que ele tem muita atitude, só que essa atitude dele parte de uma agressividade não controlada. Exato. E de um princípio que não é cristão, não é católico, sabe? Não é algo... Fogo. Exato, exatamente. Não é alguém que quer formar com você uma família, que daria a vida por você, que daria a vida pelos seus filhos, enfim. E, por outro lado, você encontra rapazes frouxos, que não têm atitude, que não têm iniciativa, que não partem assim para o ataque, né, entre aspas, não tomam a iniciativa de uma relação. E não só da relação, né? Não só desse primeiro contato com a mulher, mas de todo o resto, porque enquanto juntos, né, enquanto construindo um relacionamento de namoro, noivado, casamento, dentro de uma família, ainda precisa, sim, dessa postura masculina dele dentro de casa. Uma coisa extremamente delicada também é que a mulher, ela, por si só, ela é muito insegura, né, e ela é muito, assim, ela... Não sei se desestabilizada é a palavra correta, assim, em questão de emoção, de comportamento e tudo mais. E o homem, ele ajuda ela, ele ajuda ela a estabilizar o jeito dela, né? Então, quando você não tem uma figura masculina ao seu lado, você tende a querer assumir o papel dele. E aí vira uma bagunça. Porque aí mulher vira homem, homem vira mulher e ninguém é ninguém. E você não sabe fazer o papel do outro porque você não foi feito para aquilo. Então, não tem como... É uma conta que não bate. Não tem como dar certo. E um problema traz o outro, né? Uma vez que o homem não toma iniciativa, a mulher passa a tomar, e aí acaba inibindo os homens, né? Os próprios homens ou se acomodam, vê que essa é a nova realidade, já tem aquele medo de ir, ser impetuoso demais, com os conflitos que a gente tem hoje na sociedade, né? Que tudo é ilícito, não pode, então vai acabando inibindo, né? Só que você entrou num tema ainda mais profundo, que seria do homem cristão. Porque, de fato, se é o homem lá fora no mundo, ou uma parte dele, que não controla a sua agressividade, às vezes dá a impressão mesmo que quando esse homem se converte ou quer viver a fé, ele precisa acabar com essa agressividade. E aí ele cai para o outro lado, da frouxidão. Isso. Ô Lares, deixa eu dizer uma coisa. Nós já estamos ultrapassando muito o nosso tempo. Então, eu já falei aqui com o César, nós vamos, então, em outro momento, gravar de novo sobre isso, conversar de novo sobre isso. Porque acho que é um assunto bem... que são muitos aspectos que precisam ser vistos, né? E aí eu queria dar essa sugestão. Então, tudo bem? Então, a gente faz o próximo. A Larissa vai dar a palavra final aqui para nós. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, porque tem essa questão. Os homens cristãos, eles têm essa dificuldade, né? De como que eu vou chegar, né, na menina, assim, como que eu vou controlar essa agressividade. Eu tenho que ser doce, mas também não posso deixar de ser homem. Eu percebo que tem essa dúvida, né? O que eu vou fazer agora com essa agressividade que eu tinha descontrolada? Como que eu vou encaixar nisso para me relacionar e respeitar, mas também não deixando de ser homem, né? Tendo a atitude que eu preciso ter. Olha, acho que essa resposta tem que ir pro parte 2, hein? Cena dos próximos capítulos, hein? Escuta o próximo podcast que a gente vai dar a resposta aí que a Laris falou. Queria fazer uma observação, porque no último podcast, o nosso amigo aqui falou que a gente que falava demais. Né? Então, esse de masculinidade ultrapassou o tempo. É porque nós estamos em um número maior aqui, por isso. Então, queridos, olha, Deus abençoe você. Foi uma alegria estar com você. E, olha, não deixe de ouvir o nosso próximo podcast, que nós vamos responder a pergunta da Larissa e muitas outras que ainda estão dentro de nós. Né? Então, tchau. Tchau. Deus te abençoe. Tchau. Tchau, tchau.